prazer enorme recebê-lo de novo aqui na revista, né? Para mais uma live aqui com a gente, tá? E então gostaria assim, para quem não te conhece, você fazer uma apresentação básica de você. Só lembrando o pessoal aí que convida os amigos aí pelo aviãozinho aí, viu o aviãozinho aí para chamar os amigos para assistir, que hoje é importante a live. Vamos lá, pode ir. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jonathan, eu sou advogado, sou natural do Espírito Santo. No momento estou exilado em São Paulo e, vamos dizer assim, tenho uma simpatia e uma ligação com os designers de interiores a partir de um convite da Denise, lá do Espírito Santo, que me colocou em contato com a Ana e que aí fomos aumentando essa roda até chegar ao Paulo, incluir o Paulo e outras pessoas, né? Então, nós estamos discutindo este assunto, design de interiores. Eu acho que já faz aí alguns anos, uns 6 anos, mais ou menos, por aí, né? E é um prazer imenso falar sobre esse assunto, porque, antes de mais nada, porque eu descobri que muita gente não sabe o que é design de interiores. Aliás, não sabe o que é design, mas, sendo mais especificamente, não sabe o que é o design de interiores, né? E muita gente confunde com o antigo decorador, e muita gente distorce e enquadra em outras atividades. E eu acho que é muito importante preservar essa figura do design de interiores. Sim, exatamente. Bom, gente, só vou dar um recado aqui. A gente está vendo os comentários aqui, eu vou manter os comentários aqui, mas aí o Jonathan, nós não vamos prestar atenção aos comentários, porque o assunto nosso hoje é extenso e é denso. Então, se a gente ter que ficar olhando para comentário, a gente pode acabar perdendo foco, tá? Da live. Mas tem o pessoal da revista, tem a Adélia, a Rosana, o Leandro, os outros colunistas da revista, de pessoal de apoio que estão por aí. Então, podem mandar perguntas sobre o que a gente falar. Eles vão anotar e aí a gente pega e faz uma outra live depois para responder essas perguntas de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos aí, tá? Então vamos começar, Jonathan. Primeiro, assim, explica para a gente o que é uma fiscalização, o que é um ato de fiscalização. Assim, como que a gente pode explicar de um... Bom, vamos lá. Eu imagino que todo mundo conheça o que é, ou já ouviu falar em poder de polícia. Poder de polícia é uma capacidade que a legislação entrega para as pessoas que trabalham na administração, para que elas façam, vamos dizer assim, a fiscalização de que as pessoas estão cumprindo aquilo que a lei determina. Então, por exemplo, o município tem lá o código de posturas, né? Tem lá um código de obras, tem lá um código sanitário. Então, ele tem uma estrutura de fiscais de saúde, fiscais de obras, fiscais de posturas e também os fiscais tributários para fiscalizar o cumprimento da norma daquela área. Então, quem é da área de saúde vai fiscalizar o código sanitário, né? Quem é da área de obras vai fiscalizar o código de obras. Quem é da área de posturas vai fiscalizar se a postura, ou seja, se o ambiente está de acordo com o que está na lei, e assim por diante. Então, dentro do Estado, nós temos isso, dentro da União Federal, nós temos isso, e aí nós temos isso também nos chamados conselhos profissionais. Ou seja, quando eu vou para o nível do conselho profissional, teoricamente,
eu estou dizendo o quê? O conselho profissional, seja ele de medicina, de enfermagem, de engenharia, de arquitetura, qualquer que seja ele tem lá uma estrutura de fiscalização, porque ele faz parte do conceito de administração pública, e a partir deste conceito, dessa equipe de fiscalização, ele vai fiscalizar os profissionais ligados àquele conselho. Um fiscal do Conselho de Engenharia não pode fiscalizar o médico, a não ser Exato. que o médico esteja construindo alguma coisa, mas aí mesmo assim ele não pode não pode fiscalizar o exercício profissional do médico. Ele só pode fiscalizar o exercício profissional do engenheiro e assim por diante. Tá. Você comentou, então, a gente tem dois tipos de fiscais. Tem os fiscais de prefeitura, de órgãos federais, né, relacionados à saúde e tal, fiscais, essa coisa toda. E a gente tem os fiscais de conselho. São duas figuras distintas. Elas são independentes, é isso? São. Na verdade, eu devo dizer o seguinte, Paulo. Os fiscais da prefeitura, na verdade, eu não gosto muito dessa expressão prefeitura, dos municípios, né? Os fiscais do Estado e os fiscais da União Federal, eles têm um poder amplo de fiscalizar. É um poder de polícia pleno. Ou seja, ele pode chegar na sua casa, ele pode te obrigar a abrir a sua casa para fiscalizar, observados determinados procedimentos previstos na lei. Ou seja, não é uma coisa assim totalmente aberta, mas efetivamente eles têm algum nível de poder de fiscalizar. Os fiscais dos conselhos profissionais já têm um poder de polícia bem mais reduzido. Por quê? Porque eles só podem verificar se o profissional daquele conselho, vinculado àquele conselho, está exercendo a profissão de acordo com as normas daquele conselho. Basicamente é isso. Beleza, tranquilo. E aí, nesse sentido, assim, vamos dizer assim, a área do design de interiores, ela geralmente ela atua ali próximo da engenharia, próximo da arquitetura, né? E aí eu tenho lá, eu estou fazendo uma obra, coloquei lá minha placa de obra lá na frente, quer dizer, eu estou informando que tem um profissional aqui nessa obra, que é o responsável por essa obra, e aí assim, a pergunta é assim, essa informação basta para que um fiscal de um conselho não possa entrar, mas que ele não possa cometer abusos quando ele vai tentar fazer uma fiscalização? Sim, sim. O conselho, o fiscal de conselho, ele não tem o poder de, por exemplo, embargar uma obra. Que a prefeitura já tem. O fiscal da prefeitura, ele tem. Então, o fiscal de obras, por exemplo, ele pode chegar e dizer: essa obra está lacrada, está parada, não vai poder continuar de forma alguma. É uma atribuição daquele fiscal. Se houver ilegalidade da parte dele, se ele se excedeu, se ele abusou da autoridade, é outra história. Mas ele tem o poder de lacrar uma obra, de paralisar, de interditar uma obra. Já um conselho profissional, ele não tem este poder. O que ele tem que fazer? Se ele achar que a obra está fora do padrão, se não está observando o código de obras do município, se não está observando o código de conduta do município, no caso de obra civil, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir lá na prefeitura,
procurar a Secretaria de Obras, procurar a Secretaria de Posturas, ou o que seja, e dizer, olha, essa obra não está seguindo o Código de Obras do município. Uhum. Ponto. Nada mais do que isso. E aí O vem o papel fiscal da dele, prefeitura que vai lá verificar a obra. exatamente. O papel dele é fiscalizar o exercício profissional. Uhum. Só isso. Uhum. Tá. E aí, Ele, no caso, por assim... exemplo, vamos imaginar, Paulo, que um médico que não seja engenheiro ou que não seja nenhuma das profissões ligadas à construção civil, mas ele é um curioso e ele resolveu fazer uma obra, uma casa, por conta e risco dele. E começou a obra. Tá? Contratou um pedreiro, contratou lá e começou a fazer. Isso. Tacou a obra para frente. Ok? Chega lá um fiscal do CREA e diz assim, epa, quem é o responsável técnico pela obra? Ah, não tem responsável técnico, eu sou o dono, eu mandei fazer. Qual é a atitude deste fiscal? Ele tem que ir para a prefeitura e acionar a Secretaria de Obras ou o órgão competente a isso. Ele não Uhum. tem poder para fazer nada, porque ali ele não tem um profissional do conselho. Ele não Uhum. tem quem fiscalizar, Uhum. entendeu? O máximo que ele pode fazer é o que eu estou falando. Aí fazer a denúncia lá. E fazer a Na... denúncia lá. Alguns conselhos, algumas profissões, pouquíssimas, salvo engano, médico e mais uma ou outra, existe uma questão penal de exercício ilegal de profissão. Uhum. Que eu me lembre, são pouquíssimas as profissões que gozam deste tipo penal específico. Lembrando que crime, ele é muito específico. Então, se não existir uma lei dizendo que é exercício ilegal da profissão, construir obras sem ser engenheiro, sem ser isso ou aquilo, não existe o crime. E essa lei não existe. Que eu me lembre, não, viu, Paulo? Eu Eu também nunca vi. não me lembro Também nunca vi. desse nível de detalhe, não. Tá, então agora vamos lá. Fiscal do CAL bateu na minha obra, aí, sei lá, porque foram pintar a grade lá do portão lá na frente, tiraram a placa, e aí passou o fiscal, não viu a placa, daí ele foi e denunciou lá na prefeitura. Tá? Aí chega lá na obra da prefeitura, aí é um problema assim que eu não sei São Paulo como é que é, mas eu posso falar por Londrina, por Maringá, pelas cidades que eu já morei, Curitiba também. O pessoal da Secretaria de Obras, geralmente os diretores e grande parte dos fiscais, eles são arquitetos, tá? E aí, a gente tem aquele probleminha que está sendo debatido lá no Congresso, no Supremo, da Resolução 51. Sim. Tá? O fiscal da prefeitura ele pode chegar lá na obra e, de repente, ele olha assim e fala assim, está trocando o revestimento da parede. Revestimento da parede é arquitetura de interiores, então você está irregular, está fazendo uma coisa irregular, eu vou embargar a obra. Ele pode fazer Não, esse tipo de coisa? Ele não, pode não, definir o que é o quê? não. Aí é que está. O exercício profissional é fiscalizado por quem? Pelos fiscais do conselho profissional daquela área. A Uhum. obra, a execução da obra é que é fiscalizada pelo fiscal da prefeitura, pelo fiscal da Secretaria de Obras, o que quer que seja. Sim. O que esse fiscal pode fazer é dizer: essa obra não está de acordo com a lei municipal. Uhum. Falta, o pé direito não é o suficiente, as laterais não estão guardando as medidas necessárias, Recuo. enfim, Uhum. tudo aquilo que está descrito no Código de Obras, que geralmente é um calhamaço de todo tamanho, aquilo ali compete a ele fiscalizar.
E mas não compete. que raramente afeta o que o designer de interiores faz, né? Exatamente, Porque a gente não mexe exatamente. com essa Agora, parte de estrutura, essa coisa arada, assim. isto. Agora, não compete a ele, por exemplo, discutir quem é o responsável técnico pela obra. Isso Uhum, foge à atribuição dele. Se ele uhum, fizer alguma coisa, aí ele vai estar cometendo abuso de autoridade. Aí cabe uma representação. Geralmente os municípios hoje têm corregedoria geral ou algum órgão parecido com isso, e cabe até mesmo uma representação ao Ministério Público e à a polícia local. Porque aí ele está indo além daquilo que a lei assegura a ele fazer. maravilha. Então, acho que isso aí já ficou bastante claro já, né? E assim, o fiscal, ele chegando lá na minha obra, como que ele pode, como que ele deve agir? Fiscal no caso, o fiscal da prefeitura e o fiscal do conselho. Bom, primeiro, todo servidor público ele tem um código de conduta, né? Esse código de conduta, em geral, ele diz o seguinte: ao fazer uma fiscalização, ao atender alguém, todo fiscal, todo servidor público é obrigado a agir com urbanidade. O que é isso? Educação. É o Uhum, básico. Bom dia, boa tarde. Ele precisa se identificar, ele precisa apresentar a carteira funcional dele. Isso é uhum. obrigatório. Você tem o direito de tirar a fotografia. Oi, estão ouvindo aí? Exatamente, se a pessoa não for efetivamente um fiscal e não estiver com a identidade funcional dele, e aí, assim, é bem claro, é identidade funcional, não É é a carteira, é o identidade. cartão da prefeitura, a carteira da prefeitura, de funcionário público. Exatamente, ou do conselho, ou da prefeitura, de quem é que seja. Mas Uhum, ele tem que se apresentar como fiscal, ele tem que se identificar como fiscal. uhum. Sim, tranquilo. É. Então, isso é essencial. A partir daí, você tem que ver o seguinte: se ele for um fiscal da prefeitura, ele vai fazer uma notificação. Normalmente, o processo da prefeitura começa com uma notificação. Ele diz assim: eu preciso que você me apresente os seguintes documentos referentes à obra. Isso. Prazo, geralmente 5 dias, mas aí cada município tem o seu prazo, ok? Isso no que diz respeito à municipalidade. Uhum, No que diz respeito aos conselhos profissionais, o que ele pode fazer é se dirigir ao profissional que estiver na obra e que for vinculado ao conselho que estiver fazendo a fiscalização. Então, se tiver lá um engenheiro, ele pode exigir do conselho, do profissional, do engenheiro, o que ele achar necessário. Né? uhum. É muito comum eles fazerem notificações. Né? Fazem uma notificação e aí você tem o prazo para apresentar os documentos solicitados na notificação ou prestar os esclarecimentos que a notificação fizer, exigir. Né? Agora, lógico, repito, só precisa responder a notificação se o profissional for daquele conselho, Sim. ok? Então, no Uhum. caso, por exemplo, dos designers de interiores que, em princípio, não têm um conselho próprio, fora dessa situação de cumprir a notificação. Sim. Ok.
Então tá. Então ele não pode chegar e invadir, vamos dizer assim, o espaço, Nunca. porque o espaço é um Nunca. espaço privado. O espaço é espaço privado. E aí ele não pode fazer isso. Tá. Só perguntar uma coisinha. Pessoal, para mim tá dando umas travadinhas aqui no Jonathan. Para vocês tá legal aí? Responde alguém aí nos comentários aí. Ah, eu Para até mim tá dando. explico, é que a minha mãe tá tentando ligar para mim. Ah, deve ser isso então. É, Esse bobear, daqui a pouco a minha começa também por causa do meu pai. Mas tudo bem. Nossas mamas. faz Ai, parte, faz coisa. parte. É. É que ela Então, está exilada e eu também, então, né? então vamos lá. E quais que são os limites de um fiscal? Em que sentido? Geral, os limites, assim. Que nem eu coloquei, essa questão dele, ele não pode invadir uma obra. Quais são os limites dele, assim? Bom, De fiscalização, do exercício de fiscalização dele, tá. De da ação de conselhos, fiscalização. fiscal de conselhos profissionais, ok? É Sim, isso? Bom, isso. o fiscal do conselho profissional, ele não está fiscalizando a obra em si. Ele está fiscalizando o profissional. Uhum, Então, por exemplo, se for um engenheiro, ele vai pedir a ART e verificar se a ART está de acordo com o projeto. Ou vai uhum, exigir o projeto e vai verificar se a obra está sendo feita de acordo com o projeto e a ART. isso. Esse é o ponto. Ele pode Uhum, verificar, ele pode questionar, por exemplo, se tem pedreiro a mais, a menos, se ele pode medir a obra. Ele, não, isso não é competência do fiscal do conselho. Isso é uhum. competência do fiscal da Secretaria de Obras. Ótimo. Tá? Uhum, Por exemplo, EPI. O EPI, em princípio, não é competência nem do conselho profissional e, teoricamente, também não é competência do fiscal da Secretaria de Obras. Antigamente, eu diria, é competência do fiscal do Ministério do Trabalho. Hoje em dia, eu confesso para você que eu não sei quem é. Parece que existe uma Secretaria do Trabalho no Ministério da Economia, mas é, até onde eu entendi e percebi, a fiscalização do Ministério do Trabalho se perdeu por aí. Ela está completamente perdida e desestruturada. Mas EPI é uma questão, pode ser uma questão do Ministério Público do Trabalho, pode ser uma questão dos sindicatos de denunciarem, mas isso não compete ao fiscal do Conselho Profissional. uhum. Ok? Tá certo. Tá certo. Então, falamos um pouco sobre essa questão dos limites do fiscal, né? E quais que são os poderes de um fiscal? Você já comentou um pouco sobre isso já, mas seria bom, assim, até para o pessoal que entrou depois, você repetir um pouco essa parte, né? Quais que são os poderes de um fiscal Tá, então, dentro de repetindo o que eu disse lá atrás. É, o fiscal da prefeitura, ele tem um poder muito amplo, que está previsto na lei municipal. Ele pode fazer tudo aquilo que a lei assegura. Então, ele pode, por exemplo, até mesmo embargar uma obra, Uhum, desde que observado o procedimento previsto na lei municipal. Só sim. existe o exercício do poder de polícia, só existe se observado aquilo que a lei prevê. Nada pode ser feito fora daquilo que a lei prevê. Agora,
No caso de fiscais de conselhos profissionais, eles têm um poder de polícia, sim, porque o conselho profissional ele é considerado no Brasil como sendo uma autarquia, então ele integra a administração pública, mas esse poder de polícia aí é um tanto quanto reduzido, né? Por quê? Porque ele se relaciona ao exercício profissional só. Então, ele tem o poder de verificar quem é o profissional que está ali na obra. Então, se ele é o CREA, ele tem a competência para verificar quem é o engenheiro, ele tem a competência para exigir a apresentação da ART e até mesmo do próprio projeto. Uhum. E verificar, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, se o projeto, se a obra está sendo feita de acordo com o projeto. Quando eu digo de uma forma ampla, é assim, o projeto prevê um andar, mas, na verdade, a obra está sendo feita 3 andares. Uhum. Aí, o que ele Totalmente tem? regular. Ele tem que ir lá na Secretaria de Obras e dizer, olha, a obra que está sendo feita no local tal não está seguindo o projeto. Ele não tem poder de embargar. Uhum. Ele vai, no caso, notificar e, de repente, depois vai autuar o engenheiro por uma infração disciplinar. Sim. Nada mais do que isso. Uhum. Ele não pode, Tá. por exemplo, autuar o proprietário. Não Ah, existe, tá. não existe multa do conselho profissional ao proprietário da obra. Uhum. E também o do conselho também não pode, vamos dizer assim, soltar uma notificação para o proprietário da obra. Ele tem que, se ele for soltar a notificação, ele tem que soltar para o profissional, Para o profissional, exclusivamente. sim. Se Pro... ele verificar que uma obra está sendo feita sem a presença de um profissional, o máximo que ele pode fazer é comunicar o fato ao município. Tranquilo. Que é o que Maravilha. normalmente não fazem. Eles querem mostrar muito serviço, mas aquilo que eles deveriam fazer, que é denunciar a obra irregular, eles não fazem. Que tem as toneladas nas cidades, né? Sim, é Nas só a gente periferias, olhar as principalmente. favelas. É só a gente É, olhar as favelas. Quer dizer, depois, quando dá aquelas tempestades e as favelas são atingidas duramente e tudo mais, pergunta-se quem é o responsável por isso, aí né? ninguém é responsável. Um Aí joga ninguém, para cá, outro joga não para tem lá. culpado. Aí não tem culpado. Aí aqueles Uhum. profissionais que estão lá na Secretaria de Obras, eles também não sabem de nada. Eles se esquecem. É. Elaiá, que dureza. É, Né? não é fácil. Tá, então assim, dando sequência, assim, agora eu vou trazendo um pouco para mim, para nós profissionais, assim, né? Quais que são os nossos direitos e os nossos deveres com relação a fiscalizações em obras? Bom, eu defendo, sempre defendi, você sabe muito bem disso, eu sempre defendi que as obras dos designers de interiores sejam identificadas e, assim também, tenham um projeto devidamente carimbado, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu entendo até que esses projetos, se são realizados, por exemplo, num condomínio, eu entendo que devem ser encaminhados uma cópia ao síndico. Se forem realizadas em algum outro local, se for uma obra, vamos dizer assim, que faça uma alteração da fachada ou qualquer coisa parecida, uma casa em que você está fazendo uma obra pequena, mas, enfim, se for o caso de se
apresentar esse projeto à prefeitura, por exemplo, que se apresente. Eu acho que o design de interiores ele precisa se organizar, né? Não me parece razoável que um design de interiores, por exemplo, faça um projeto mental do que ele pretende fazer. Isso não serve de nada. Ele precisa colocar isso no papel, né? E para isso, um papel ou num sistema eletrônico, mas ele precisa ter isso de uma forma muito clara, até para que os trabalhadores, por exemplo, possam seguir o que está no projeto, né? E ter toda a discriminação do que vai ser feito, né? Em relação a cores, em relação a posições, etc. O que eu vejo hoje, talvez nem tanto mais, mas antigamente a gente via muito as obras serem feitas sem esse cuidado, né? A identificação da obra é fundamental. Você tem que ter uma placa ali dizendo o que é que está sendo feito, quem é que está fazendo, qual é a qualificação desse profissional, para que qualquer pessoa que passe ali veja que ali tem uma obra sendo feita de forma profissional. Umas coisas que eu mais chamo a atenção é que, às vezes, a obra fica tão bonita e o profissional fica tão entusiasmado que ele vai para o Instagram e aí ele comete alguns erros, né? Meio absurdos. Então, tem que ter um pouco de cuidado, gente. Instagram profissional é bacana, valoriza o trabalho, mas ele é uma declaração pública do que você está fazendo. E aí você corre um risco sério de fazer besteira, né? Exatamente. Você está se referindo mais ou menos ao que aconteceu com a menina do Espírito Santo, né, que foi autuada pelo Instagram. E por uma bobeira que não tinha nada a ver, né? Exatamente. Então, você não pode usar o título, vamos dizer assim, de arquiteto se você não é arquiteto. Você não pode usar o título de engenheiro se você não é engenheiro. Assim como a pessoa não pode usar o título de design de interiores se não é designer. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente pode ter problemas. Tá certo. Então, pontuando. Em primeiro lugar, identificação clara da obra. A questão dos direitos, Paulo, eu acho que o maior direito que o profissional do design tem é exercer a profissão. A lei que regulamentou a profissão é muito clara, ela garante o exercício profissional do design de interiores. Ponto. Exatamente. E não tem discussão em relação a isso. O fato de não haver um conselho de design de interiores não muda nada a isso. Pelo contrário, acho, como eu disse outro dia com a Ana Elisa, eu acho que o design de interiores não precisa ter um conselho e ele é muito mais... isso é muito melhor para ele do que se tivesse um conselho. Tá? Acho que podemos aprimorar algumas coisas, podemos pensar numa responsabilidade técnica registrada de alguma forma. Acho que nós podemos pensar numa figura chamada seguro profissional, porque isso realmente ajuda muito em relação a eventuais problemas que ocorram na obra. Podemos pensar em fazer qualificação, atualização do conhecimento técnico, porque, tal como ocorre com os médicos, o design de interiores é uma profissão que a cada minuto sofre uma mudança, sofre uma necessidade nova. Exatamente. Né? Imagina, por exemplo, quem faz o design de restaurantes. Né? Há algum tempo atrás, fazia-se... De um jeito, agora já tem que fazer de outro. Colocava-se 100 mesas num espaço minúsculo.
e agora vão ter que rever o conceito. Agora vai ter que ter um distanciamento de 2 metros, né? As mesas não poderão fazer não poderão mais usar, por exemplo, toalhas de tecido. Muita coisa vai mudar nesse negócio. Então, em todas as atividades, nós temos que observar que o design de interiores, como ele se preocupa com o conforto do cliente em todos os seus sentidos, ele vai ter que se adaptar, né? Exato. Isso aí que você está falando, o Rodrigo, o nosso colunista de iluminação, ele até postou esses dias atrás 2 fotos de um teatro na Europa, não sei onde que é lá, não lembro, que eles já estão se readaptando. Então agora eles estão deixando assim, fileira sim, fileira não, fileira sim, fileira não, fileira sim, fileira não. Cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, cadeira não. Algumas eles deixam cadeira sim para casais, né? Assim, Sim. então eles já estão mexendo em toda essa parte da estrutura da plateia, exatamente por causa disso daí. Hoje Só me fizeram... pegar um gancho, Hein, só, Paulo? Oi? Hoje me fizeram uma pergunta que eu achei bem interessante. Por que é que a liberação que está prevista aqui em São Paulo está prevendo menos percentual nos templos do que nos shoppings, né? Eu expliquei para elas uma coisa muito simples. Um templo, normalmente, os bancos são todos um do lado do outro e as Aquele pessoas banco tendem a contínuo, sentar né? juntas, entendeu? Então, é uma concentração muito grande de seres humanos respirando no mesmo lugar e se tocando, né? Uhum. Na Europa, a gente vê muita igreja, muito templo com poltronas, né? Aqui no Brasil, isso não é comum. Normalmente, aqui são bancos. Então, não tem nem onde se apoiar, né? Já o shopping, normalmente, é um pé direito gigantesco. São espaços muito grandes. Então, por mais pessoas que tenham ali dentro, esse espaço ele tem uma ventilação muito maior, né? E, além disso, tem a questão da climatização. Os aparelhos usados nos shoppings certamente terão que ter agora um gás de ozônio ou alguma coisa parecida para reduzir o impacto do vírus. Num templo, isso é quase que impossível, né? E normalmente usa-se ar-condicionado comum. Ou seja, tudo fica bem mais complicado, né? Uhum. E o shopping tem toda a questão que também dá para permitir a ventilação natural, né? Natural. E que em igrejas você não tem como permitir por causa do som que vai vazar pelas Sim. aberturas, né? Então são N complicantes aí que vão acumulando e vão indo. Ô, Jonathan, Deu só um bom pegando um trabalho para gancho, vocês, viu? só pegando um gancho, que você comentou do seguro, aquele dia na live com a Ana, você já tocou nisso e falou agora, de novo. O Neandro, ele descobriu um corretor de seguro conhecido dele, que trabalha com seguro para obras. Já tem aqui no Brasil. Então eu estou Isso. conversando com ele, né? Eu estou conversando com ele, tem algumas operadoras de seguro que trabalham com esse seguro. Já estou conversando com ele e a gente vai agendar uma live para falar especificamente sobre essa questão dos seguros. Mas olha E só, Paulo. é bem parecido com o que tem lá no exterior, Mas, tá? Paulo, na verdade, assim, o seguro de obra é uma coisa. Eu acho que qualquer pessoa que vá fazer uma obra, vamos dizer assim, de algum vulto, deve ter um seguro de obra. Outra coisa é o seguro de responsabilidade profissional. Uhum. Não, esse E aí ele já também tem. existe aqui no Brasil já há muito tempo. Para Uhum. você ter uma ideia, por exemplo, os CEOs, né, os diretores gerais, diretores presidentes de empresas, ou os diretores como um todo de grandes empresas, todos eles têm o seguro de responsabilidade para exercer esses cargos. Por quê? Porque pode ser que eles assinem um papel sem prestar atenção e isso gere uma responsabilidade para eles no futuro. Então, todo mundo faz isso. Uhum. E é muito mais efetivo do que, por exemplo, a RT e a RT, porque, na verdade, esses documentos são só burocracias. Eles não livram a responsabilidade do profissional
perante terceiros. Uhum. Entendeu? Essa é a questão. É que ele comentou comigo que tem tanto seguro de obra quanto esse seguro direto para o profissional mesmo, né? Sim. Vamos dizer assim, o cliente ele fica insatisfeito depois com o resultado da obra e ele te processa, entendeu? Mas aí é papo para outra live, né? Aí, quem sabe, até coloco você para conversar com o corretor lá sobre isso daí, para Tá bom. explorar direitinho essa questão. Ok. Porque essa parte legal não é muito comigo, não. Tá. Isso daí. Então, tá. Aí, assim, se comentou dos direitos e dos deveres, né? Então, pontuando, deveres. Primeiro, colocar placa de obra com todas as informações corretas na frente da obra. Segundo, toda prancha de desenho tem que ter um carimbo padrão, tá? Ah, mas lá no carimbo pede responsável técnico. Quem que é o responsável? É você que fez o projeto. Exato. Né? Então tem que ter lá o carimbo, todas as pranchas, independente se é uma prancha só de um detalhezinho, tem que ter o carimbo lá direitinho, tudo numeradinho, tudo naquele padrão que a gente aprende, tudo direitinho, tudo certinho. E tem Então, que ter uma principais cópia na deveres... obra, né, Paulo? Tem que ter uma cópia na obra, porque se chega alguém, quer olhar, chega a pessoa da prefeitura, quer olhar, os próprios profissionais estão ali, eles precisam olhar a planta, né? É porque o pessoal, geralmente, eles fazem assim, geralmente cada leva um jogo de plantas para a obra, e aí a planta do pedreiro vai para o pedreiro, a planta do azulejista vai para o azulejista, a planta do marceneiro vai para o marceneiro, e Aí aí a fica gestão aquela de coisa. obra. Eu sempre levo dois jogos, eu levo um jogo, que é o que distribui para o pessoal da mão de obra, e o outro fica guardado em caso de fiscalização. Só que aquela coisa, eu sempre falo para eles, ninguém entra aqui. Se aparecer algum fiscal, me liga que eu venho aqui. E ninguém Exato. entrega esse projeto para ninguém, né? Então sempre tem um joguinho lá guardadinho dentro do saquinho, bonitinho, para a hora que o fiscal chegar, abre, tá ali, tá tudo aqui, o que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tal. Tô dentro das atribuições da minha profissão e acabou. Como dizem, a Inês era morta. Não tem o que fazer. Exatamente. Você falou, aliás, de um ponto que é muito importante. Se o fiscal chegar e não tiver o profissional na obra, ele não pode exigir de um pedreiro, de um auxiliar de pedreiro ou de um pintor, ele Nem não do pode dono da exigir casa. dessas pessoas detalhes técnicos. Então, ele tem que imediatamente pedir para as pessoas para entrar em contato com o profissional, para que o profissional vá lá e resolva a questão técnica diretamente. Ou ele mesmo, porque no carimbo tem o telefone do Sim, sim. profissional. Ou ele mesmo entra em contato, tem que ligar e falar, olha, eu estou aqui com uma dúvida nessa obra, por favor de vir aqui para verificação. E É aquilo que eu pronto. falei, Paulo, logo no começo. Ele tem um dever inicial que não tem como arredar. Ele tem que agir com urbanidade. Ele tem que ser Sim. bem educado. Ele tem que chegar no local, conversar, bom dia, boa tarde, eu sou o fiscal fulano de tal, eu sou do conselho tal. Eu gostaria de saber quem é o responsável por essa obra. Ah, é o fulano de tal. Como é que eu faço para falar com o fulano de tal? Ah, ele não está aqui agora. Telefona para o fulano de tal. Ou então marca um dia, uma hora para acontecer essa visita. Ele não é rei. O fiscal não é rei. O fiscal é um servidor público, por natureza. E o servidor público ele tem que agir dentro do que a lei diz. Exato. Aí agora, nos direitos, Jonathan, eu sou graduado, sou de nível superior, tá? Tem alguns casos de profissionais que conseguiram adentrar o CREA, tá? Não interessa esse assunto, assim, mas só quero fazer uma pontuação. Lá de Minas Gerais e de Goiás, que conseguiram entrar, só esses conseguiram entrar, o restante do Brasil não conseguiu entrar. Estou falando de
como a minha situação profissional de nível superior. Então, teoricamente, né, eu não tenho um conselho. Então, nenhum fiscal pode fiscalizar o meu exercício, a não ser o da prefeitura. Exatamente. Ninguém pode entrar e Não, fiscalizar o meu, não. porque eu Porque não tenho um você não está conselho, não sou inscrito em ligado a nenhum mim. conselho. Sim. Por exemplo, vamos imaginar, eu até na live com a Annelise eu citei isso. Os advogados, a lei dos advogados, a lei antiga dos advogados, ela previa a figura do rábula. Quem era o rábula? Era aquela pessoa que não era advogado, que não tinha inscrição na OAB, mas que ele, diante das circunstâncias, ele estava lá no Acre, no interior do Acre, ou no interior do Amapá, ou no interior do Amazonas, ou em algum lugar onde não houvesse advogados, mas ele tinha alguns conhecimentos básicos, né? E aí era comum os juízes chamarem esses rábulas para fazerem as vezes de advogado. É um mundo ideal? Não, não é um mundo ideal. Tanto que hoje a lei não prevê mais isso, né? Uhum. Mas, na época, esses rábulas eles não estavam inscritos na OAB. Se eles cometessem alguma coisa, eles estariam sujeitos à OAB? Não, não estariam. Porque eles não Uhum. estavam inscritos na OAB. E por Uhum. isso mesmo que acabou, eles foram extintos, né? Porque perdia-se o controle ético, o controle profissional daquela pessoa. Uhum. E no que diz respeito às outras profissões, é muito comum, às vezes, a pessoa, por exemplo, um médico, eu estou falando em médico, mas eu conheço, por exemplo, um, um cirurgião dentista que é apaixonado por fazer obras. O meu ex-sócio, por exemplo, ele é contador, ele é apaixonado por fazer obras. Mas é óbvio, ele não pode fazer obras. Ele pode chamar um engenheiro, um arquiteto, pode chamar uma equipe, pode dizer, eu queria fazer um prédio assim, assado, tal, mas não é ele que vai fazer, ele só vai dar o norte daquilo que ele quer fazer. Mas ele vai ter que contratar um profissional adequado para aquela obra. Mesmo que ele tenha sido o autor intelectual do projeto original, ele não é passível de nenhuma responsabilidade técnica. Uhum. Né? Sim. A gente tem um caso, por exemplo, lá no Espírito Santo, em que nós tivemos uma situação inusitada. Eu não sei se você sabe, mas Vitória tem um aeroporto de OVNI, de Sabia disco não. voador. É a Sabia única disso não. explicação, pelo menos, né? Porque é uma obra super estranha que foi construída no alto do prédio da sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo e originalmente era para ser um restaurante rotatório e aí descobriram, depois de quase tudo pronto, descobriram que ele não podia rodar. Ai, Jesus. Não havia estrutura suficiente para isso. E Meu aí Deus. está aquela coisa linda e maravilhosa lá em cima, uma coisa redonda, estranhíssima, que parece uma aeronave, em cima de um prédio. Por que isso foi feito? Porque provavelmente alguém da federação teve a brilhante ideia de fazer um restaurante rotatório no alto de um prédio já existente, que não foi planejado para isso. E os engenheiros e arquitetos que foram chamados na época acharam super legal a ideia e fizeram. Então tá, né? Paciência, né? Que coisa. A gente está Quantos dias ganhando de jogando Varginha, fora? porque Varginha não tem. Todo mundo diz que lá pousam os OVNIs, mas Varginha não tem nenhum aeroporto específico, né? Nós temos. Olha só.
Então, vamos seguir. E quais que são os direitos e deveres do contratante? O dono da obra, Isso. olha, o dono da obra, ele é, em geral, ele é o proprietário do imóvel, então ele tem o direito de propriedade, que no Brasil é algo muito sagrado, está previsto na Constituição, né? Sim. Então, em princípio, ele pode usar e dispor da propriedade da forma que lhe for conveniente, observada a legislação aplicável. O que é Uhum. observada a legislação aplicável? Ele pode construir ou fazer reformas dentro daquilo que o Código de Obras e de Posturas prevê. Então, vamos imaginar, ele tem um terreno de 10 metros por 50 metros. E ele quer fazer uma casa de 500 metros quadrados. Provavelmente ele não vai poder construir essa casa, porque provavelmente o Código de Obras e o Código de Posturas vai determinar Os um recuos. limite de um recuo, tanto frontal quanto lateral e até, às vezes, atrás, para proteger a Uhum. intimidade dos vizinhos, Exato. né? Então, o direito de propriedade ele é sagrado, mas ele é limitado por aquilo que a gente chama de interesse público. Uhum. Todo direito individual ele só tem uma limitação, é a limitação decorrente do direito público, do direito da sociedade. O Então, é meu aquilo que direito vai eu... até onde interfere o direito do coletivo. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso em todos os sentidos. Uhum. Então, Lógico. é mais ou menos assim. Você quer andar de bermuda agora lá fora na rua, que está um frio desgraçado? Você pode andar, tudo bem, não há problema nenhum, né? Uhum. Agora, você pode, por exemplo, na situação atual, você pode, por exemplo, fazer uma festa? Não pode. O seu direito individual de querer festejar o seu aniversário ou qualquer outra coisa está inibido pelo interesse público, que é o da saúde. Uhum. E é isso que as Perfeito. pessoas às vezes não compreendem, mas é importante que a gente tenha essa noção. Até por isso que tem, principalmente em prédios, assim, tem aquela questão de horário de obra, né? É Sim, que, vamos dizer assim, tem um horário, você não pode começar às 7 horas da manhã, você tem que começar às 8 horas, aí chega ali no horário do almoço, você tem que dar uma pausa ali entre 11h30 e 1h30, ou até 2 horas, porque é o horário que o pessoal volta para casa para almoçar, aquela coisa, para não ter que almoçar com aquela barulheira toda na cabeça, e chega ali 5h30, 6 horas, você tem que encerrar por causa do respeito à coletividade. exato. Eu fui síndico durante algum tempo. Eu fui síndico durante 6 ou 7 anos, salvo engano. Mas era um prédio comercial. O que eu fazia? Eu dizia o seguinte: olha, se a obra for, por exemplo, pintura, e se usar uma tinta daquelas que não exalam Cheiro. cheiro, por mim, pode pintar a hora que quiser, não vejo nenhum problema. A única restrição que eu falava era o seguinte: não pode atrapalhar com a circulação de trabalhadores e de material, né? Uhum. Agora, se você entrou às 7 da manhã, o prédio começava a funcionar às 7h30, 8 horas. Entrou às 7 da manhã, com todo o material, com toda a mão de obra, quer pintar até 10 da noite, não há problema nenhum. Não Porque o vejo pintar não nenhum. vai atrapalhar ninguém. Tem que ter bom Uhum. senso. Tem que ter bom Uhum. senso. As pessoas precisam compreender, Paulo, que viver em condomínio é viver em casas conjugadas. Exato. Então, tudo que você fizer no seu lado pode interferir do outro lado. Ah, é só uma pintura. É só uma pintura. Mas se for usar uma tinta
que exala odores muito fortes, isso pode atrapalhar, pode causar até transtornos, né? Tem pessoas que desmaiam até por conta desses cheiros fortes. Então, é preciso ter bom senso, né? Ah, eu quero ouvir uma música clássica. Ok, mas você tem que observar o limite da legislação para não interferir na capacidade, na casa dos outros, né? Porque ninguém é obrigado a gostar de funk, né, Paulo? Eu estava falando do coletivo e em relação a essa questão da pandemia, eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter essa consciência, né, do coletivo se sobrepondo ao interesse privado. E aí eu estava falando a questão dos condomínios, né? Uhum. Se eu quiser, eu gosto muito de música clássica, gosto de outras músicas também, de outros estilos, mas não gosto, por exemplo, do funk, que eu sei que é a sua preferência musical. Mas Eu não vou nem imagina, se eu comentar coloco isso. uma música clássica num volume estrondoso, certamente eu vou atrapalhar a vida dos meus vizinhos. E até Uhum. por uma questão de educação, eu não posso fazer isso. Eu preciso manter o som num nível que seja educado, né? Nós somos pessoas Sim, civilizadas e precisamos parecer civilizados, né? Como já dizia o César, não basta ser honesto, mas tem que parecer ser honesto, né? exato. Aliás, essa frase Uhum. está tão é, evidente nos últimos tempos que eu até me assusto. Gritante, está gritante isso daí, tá? Mas abafa o caso, porque a live aqui não é para isso. Então a gente faz lá no meu perfil, a gente faz para isso, porque olha, tá tenso. Não é fácil para ninguém, não. Então vamos fazer um resumão, Jonathan. Eu acho que, num grande resumo, Paulo, eu acho que a gente tem que ver o seguinte: fiscalização, você tem dois níveis, vamos dizer assim. Você tem o nível da fiscalização municipal, das prefeituras, né, em diversas áreas. Esta fiscalização, ela tem poderes amplos. Uhum. Então, se ela chega na sua obra e você não abre a obra, não quer abrir a obra, eles notificam, vão lá no dia e na hora, não abriu novamente, chama a polícia e pronto. Este é Sim. o poder que a fiscalização municipal tem, ok? Tem todo um procedimento previsto no Código de Obras, no Código de Posturas, nas legislações municipais, definindo como esse fiscal tem que proceder. Ele tem que seguir aquela bibliazinha. Tá, deixa eu só colocar um exemplo interessante que aconteceu comigo tempos atrás. Um conhecido, assim, entrou em contato comigo porque ele tinha comprado um sobrado, tal, né, perto de onde eu morava lá, e aí ele queria, assim, pegar a parte de cima do sobrado, morar na parte de cima e na parte de baixo ele queria fazer uma clínica médica para ele, né? E aí eu falei, tá, dá. Fui lá, olhei o espaço, dá, né? Dá para fazer, tranquilo. Tem a sala de espera, tem o os clientes e tal, não sei o quê. E caiu uma ligação aqui, agora eu não vou conseguir te ouvir. Eu vou ter que colocar o fone de ouvido aqui, porque senão eu não te ouço. Mas vamos continuando. E aí o que aconteceu? Ele eu peguei e fui olhar, a primeira coisa que eu fui olhar foi o código de obras do município, né? Estão me Sim, ouvindo aí agora? perfeitamente, eu já estava ouvindo. Tá, tá, tá. Então eu fui olhar o código de obras, porque ali eu sei que é um local residencial, né? E o que aconteceu? Eu morava numa avenida, aqui tinha uma avenida, né, onde eu morava, e a quadra que ele queria era a quadra de trás aqui, bem na rua de trás aqui, só que nessa outra quadra aqui, né, assim.
E eu fui olhar o código de obra. O que que acontecia? Aqui, nessa face aqui, na beira da avenida, poderia ter comércio. Entendeu? Daqui para cá, já não poderia ter comércio. E uma clínica é comércio. Sim. Né? E eu peguei, catei e comentei com ele. Falei, olha, não tem condições, Depende, é residencial. depende, viu, Paulo? Depende. Tem municípios que definem o que é Não, ali, estabelecimento ali era comercial, estritamente, ali é estabelecimento de estritamente saúde. residencial. Ali era estritamente residencial aquilo ali. Né? Ok. A minha quadra, o restante da minha quadra até aceitavam algumas coisas pequenas, assim, sem coisa de grande porte, tal, mas a quadra de trás é estritamente residencial. Aí eu comentei Sei. com ele que não dava, né, que era impossível, mostrei e tal no computador para ele, o código de obras, o mapa, aquela coisa toda. E aí tá, tudo bem. Falei, tá, não vai rolar o projeto, né? Então deixa quieto. Aí passou um tempo, tava passando por lá, eu vi que tinha lá uma Auraway lá na frente do sobrado lá, e fazia tempo que eu não passava ali. Aí tava lá, ele começou a obra por conta própria, né? Ah. E o fiscal da prefeitura bateu lá, o que que vai ter aqui? Ah, vai ser minha casa em cima, vai ser meu consultório embaixo. Deve estar até hoje enrolado lá na justiça. Pois é, então, assim, as pessoas precisam, antes de pensar em alguma coisa, você tem que fazer uma coisa chamada consulta. Aliás, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, na maior parte dos municípios hoje, quando você pretende fazer alguma coisa, você deve fazer uma consulta prévia Sim. à prefeitura e eles já vão te dizer, olha, nesse lugar não pode. Uhum. E às vezes Exatamente. acontece de ter na quadra ao lado ser permitido. Naquele lugar ali não é permitido. É o tal do zoneamento urbano, né? Eu lembro que ele até comentou comigo assim, mas eu comprei o imóvel é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, claro, você pode até derrubar o imóvel, só que você não pode passar por cima do código de obras do Aliás, município. isso me lembra um comentário que eu ouvi hoje cedo, ou ontem, nem me lembro mais, de um ilustre parlamentar dizendo que, como ele é parlamentar, ele pode parlar, ou seja, ele pode falar o que ele quiser. Né? E não é Uhum. bem assim, né? A Não. Constituição diz que tem responsabilidade. Tudo aquilo que você faz gera responsabilidade, né? Então, Exatamente. a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, né? Porque tudo gera responsabilidade, né, Paulo? Então, quando a gente fala em deveres, eu sempre chamo muita atenção para isso. Não basta você simplesmente dizer, eu sou dono do terreno e eu vou construir o que eu quiser. Não, você está sujeito às normas legais vigentes, né? Essa é uma grande discussão. Eu faço até uma analogia com o meu blog, né? O meu blog tem textos ali muito complexos, pesadíssimos, né? Que, vamos dizer assim, no popularzão eu sento a mão na cara mesmo, não é luvinha de pelica, não, eu sento a mão na cara mesmo, né? Em pessoas, em entidades e tal. E já fui ameaçado, você sabe disso, vão te processar, que não sei o quê, aquela coisa toda, e morreu na praia, porque eles iam ver tudo que eu colocava ali, apesar de eu colocar do meu jeitão, estava tudo estritamente dentro da lei, eu estava totalmente embasado. Inclusive, muita coisa eu contei com a tua ajuda para embasar juridicamente, né, John? Sim. Então, A gente tem que ter muito cuidado, né? E com relação à fiscalização, eu acho que você precisa separar esses dois grupos. A fiscalização é, do município segue a legislação do município, mas ela tem muito mais poderes. A fiscalização dos conselhos profissionais segue estritamente a legislação daquele conselho profissional. Então, uhum, ele não pode usar outro conselho. Não, se ele é fiscal do Conselho de Engenheiros, ele só vai poder usar a legislação dos engenheiros e só vai poder fiscalizar engenheiros. Se for o exato, Conselho de Médico, ele só vai poder fiscalizar o exercício profissional dos médicos, ele não vai poder fiscalizar, por exemplo, os enfermeiros.
apesar dos enfermeiros trabalharem com os médicos. Se ele achar, eventualmente, que aquele enfermeiro está fazendo algum trabalho fora das diretrizes legais da enfermagem, ele tem que fazer o quê? Comunicar ao Conselho de Enfermagem ou à Secretaria de Saúde. Tá, só colocar um adendo aqui. Vamos dizer assim, tem essa questão desse atrito da Resolução 51 do que é design de interiores e o que é arquitetura de interiores. E eles pegaram basicamente a descrição e as atribuições do design de interiores e colocaram lá na 51 como atribuições do arquiteto de interiores, né? O fiscal do CAL, ele pode chegar lá, eu estou fazendo o meu design de interiores, ele pode chegar lá e falar assim, você está autuado porque você está fazendo arquitetura de interiores? Aí eu volto a pergunta para você. Você é inscrito no Conselho do CAL? Não, eu não. Então você não estou, pode ser e nem quero ser. por eles. Ótimo, só perguntei porque o pessoal geralmente, é o que geralmente acontece, entendeu? E o pessoal pergunta muito isso, então sempre é bom repetir isso daí. Né? Não, tranquilo. Então, não sou arquiteto, não sou ligado ao CAL, estou na minha função, estou na minha atribuição, morreu. Siga em frente. Como você disse na outra live, amassa e joga no lixo. Exatamente. Pode fazer outras coisas também. Mas... Agora no frio eu faço fogueirinha. Uso para acender a lareira. Eu acho que a gente precisa ter... O que eu sempre alerto muito também, Paulo, é assim, o profissional ele tem que também atuar como profissional, né? Exato. Então não adianta dar chilique, não adianta bater o pezinho, não adianta gritar. Não é por aí. Da mesma forma como o servidor público tem que agir com urbanidade, ou seja, com educação, o profissional também tem que seguir esse rito. Ele tem que ter uma conduta, né? Então, ele tem que estar preparado, ele tem que estar lá com a sua placa de identificação, ele tem que estar lá com as suas pranchetas, com o seu projeto devidamente carimbado e pronto, organizado, porque, sabe, você também tem que fazer a sua parte, né? Exato. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Inclusive, você estava comentando aí, lembrei que mandaram um comentário para mim assim, nossa, Paulo, mas você está nesse post que você fez no blog, aquele último que você me ajudou lá, o CAL pode cercear o nosso exercício, né? Nossa, Paulo, você está falando para o designer tocar o fiscal de dentro da obra? Né? Eu falei, não estou falando isso. Isso é em último caso. Então eu falei, não. Olá, boa tarde. Como é que está o senhor, a senhora? Posso ver sua credencial de fiscal? Ah, tá, você é do CAL, ok, eu não sou arquiteto, então você não pode me fiscalizar. Entendeu? Então vai por aí. Eu dei todo o passo a passo, você leu o texto. Eu dei todo o passo a passo. Mas insistiu, tá insistindo, tá querendo invadir, mete o portão na cara e pronto. Exato. Entendeu? Se insistir mais ainda, chama a polícia e pronto. Está acontecendo aqui é isso, isso e isso, e acabou. Exatamente. Aí sim. Né? A legislação é muito clara, né? A legislação é muito clara. O problema que eu vejo é que a maioria das pessoas ficam com medo, né? Chega o fiscal, eles se apavoram, eles se desesperam, e aí acham que o mundo caiu. A gente sabe que teve uma design de interiores, por exemplo, que mudou da cidade porque ficou traumatizada com aquilo, né? E não é por aí, já pensou assim... Teve gente que mudou de profissão depois de receber uma notificação. Ridículo, isso é absurdo. Não é por aí. Aí eu acho até que essas pessoas talvez então não mereçam realmente ser profissionais da área, né? Eu Exatamente. acho que a gente tem que se posicionar. Ao longo dos meus vários anos de exercício profissional, eu já tive algumas situações com juízes e com promotores de justiça que foram bem duras,
E eu tenho que me posicionar. Eu sou um profissional, né? Eu preciso saber me posicionar. Senão, Então, sobe nos tamancos e nós nos danamos. exato. Então, assim, Ok? em resumo, o único fiscal que pode adentrar a obra sem a permissão do profissional responsável é o fiscal da prefeitura, né? E assim mesmo observado o procedimento previsto. Todos os procedimentos previstos, procedimento Então, legal. Eu sugiro que os designers de interiores sempre se mantenham atualizados com o Código de Posturas e o Código de Obras do município. Exato. Eu estou falando Código de Posturas e Código de Obras porque em alguns municípios ainda tem os dois separados, em alguns isso tudo é um código só, né? Alguns até chamam de Código de Edificações. Aí tem que olhar qual é a legislação municipal aplicável. Varia muito. Código de postura, código de obra, código de edificações, tem vários nomes, então tem que procurar qual que é o da tua cidade. E tem que olhar também o tal do plano diretor da cidade, porque isso aí é fundamental. Exatamente. Ok? Então, acredito que é isso. Mais alguma coisa? Missão cumprida. Só lembrando, pessoal que está aqui assistiu a primeira parte, eu e o Jonathan, a gente não estava prestando atenção nos comentários para conseguir seguir o raciocínio da live, tá? Mas o pessoal da revista toda anotou as perguntas e nós vamos fazer uma outra live para pegar essas pontuações mesmo aí que vocês colocaram aí, tá? E se houver necessidade, é só me passar um e-mail, eu respondo, não há problema nenhum. Manda para mim que eu encaminho para o Jonathan, se não tiver o e-mail dele, tá? Isso. Então, manda ver, finaliza aí então. Então tá, gente, foi um prazer muito grande estar novamente com vocês. Acho que a revista Design de Interiores BR está fazendo um trabalho brilhante. Parabéns, Paulo, e para toda a equipe. E eu acho que a última palavra que eu gostaria de dizer é: design de interiores, façam o seu trabalho, preocupem-se com as suas atividades, deixe de lado um pouco esses medinhos. E, para finalizar, fique em casa com muito cuidado. Essa parte está difícil para o pessoal, né? Mas vamos ficar em casa. Então é isso. Queria te agradecer imensamente mais uma vez estar aqui com a gente, tá? Tratando desse assunto aqui, que é um assunto delicado, sensível, né? E que assusta muito as pessoas, né? Mas acredito que depois dessa live vai subir para o YouTube, vai ficar lá, o pessoal vai poder acessar e verificar isso daqui. Não tem mais por que ter medo, esse medo assustador, essa coisa imensurável assim, que alguns chegam a ter, né? E vão saber como agir daqui para frente. Qualquer coisa, entre em contato, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Jonathan, manda mensagem para alguém da revista, tá? Se tiver alguma dúvida que surgir depois assistindo de novo a live, manda por direct, que a gente está anotando e vamos marcar uma outra live para responder especificamente sobre essas questões aí. Ou tiver alguma outra ideia de algum assunto jurídico, alguma coisa, faz uma live sobre contrato, faz uma live sobre isso, faz uma live sobre aquilo, manda para a gente que a gente articula aqui com o nosso Jonathan aqui para falar sobre essas questões. Tá bom? Tá bom? Obrigadão, Jonathan. Obrigado. Um abraço para todos. Boa noite. Tchau, tchau.